O maior, mais lendário e mais poderoso dragão que já voou em Westeros, Balerion foi montado por Aegon o Conquistador durante a Conquista, criou o Trono de Ferro e foi montado pela última vez por Viserys Targaryen. Sim, o mesmo Viserys que vimos em House of the Dragon. E bom, nesse vídeo você vai conhecer a história completa do dragão Balerion, inclusive as suas glórias. Então ó, vamos nessa! Balerion foi a última criatura viva a ver a antiga Valíria, antes da perdição. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, Balerion recebeu o apelido de O Terror Negro, pois as suas escamas eram pretas como carvão, assim como o seu fogo. Seus dentes eram tão longos que pareciam espadas e a sua mandíbula era tão grande que podia comer um mamute inteiro sem dificuldades. Além disso, o seu tamanho era tão grande e tão imenso que quando ele sobrevoava as cidades, quase as cobria por completo com suas asas. Balerion foi o último dragão que sobrou da perdição de Valíria. Ao todo, os Targaryen fugiram de Valíria com 5 dragões, sendo o Balerion, por enquanto, o mais novo. Porém, eventualmente, os 4 mais velhos acabaram morrendo e só o Balerion sobrou durante a conquista. Não temos a data exata em que Aegon o Conquistador reivindicou Balerion, mas sabemos que ele fez isso e tornou seu montador antes mesmo de se casar com as suas irmãs, Rhaenys e Visenya. Aegon usava Balerion mais para batalhas e também para viagens que eram muito longas, mas acima de tudo para impor respeito e ganhar a lealdade dos outros senhores à lei de Westeros. Até porque se eles não fizessem isso, bum, na hora tomam Dracarys. Uma das primeiras vezes que Aegon e Balerion voaram juntos foi indo até Essos, indo para as cidades livres de Pentos e Tyrosh, as ajudando contra volantes. Depois de passar em Pentos, Balerion e Aegon foram até Lys, e no meio do caminho eles encontraram uma frota de volantes que estava indo para Lys e lá ia atacar a cidade. E aproveitando, como quem não quer nada, Balerion meteu um Dracarys e acabou com toda a frota. Com agora o apoio das cidades livres, Aegon botou em prática o seu plano de conquistar o Westeros, conquistando 7 reinos a fim de unificá-los em um único só. Bom, Aegon usou Balerion inicialmente para, como eu disse anteriormente, impor respeito e ganhar a lealdade dos outros senhores, mas usou Balerion em ação na batalha contra as casas Button e Darkling, que tinha desafiado o Aegon, e por conta do Balerion, eles perderam sem muitas dificuldades. Logo depois, Aegon pegou Balerion e foi rumo a Harrenhal, que estava sendo comandada por Harren o Negro. Aegon pediu para que Harren se ajoelhasse e reconhecesse o Aegon como soberano e como rei de Westeros. Harren recusou e Aegon deu para ele até o amanhecer para mudar de ideia. Só que Harren não mudou, então Aegon pegou Balerion e queimou todo o castelo de Harrenhal, também acabando com toda a família e a dinastia de Harren o Negro. E o resultado vimos lá no 6º episódio de House of the Dragon e também um pouquinho lá em Game of Thrones. Ao saber o que aconteceu em Harrenhal, vários senhores com facilidade se ajoelharam e reconheceram Aegon como soberano e como novo rei de Westeros, se ajoelhando perante ele ou uma de suas irmãs, Rhaenys e Visenya. Até porque se Balerion acabou com Harrenhal, imagino que ele faria com cidades pequenas e mais frágeis. Só que pouco tempo depois, tivemos a famosa Batalha do Campo de Fogo, lá na Campina, onde pela primeira e única vez durante a conquista, os 3 dragões lendários, Balerion, Vhagar e Meraxes, lutaram juntos. E juntos eles queimaram e mataram mais de 4.000 homens na Campina, garantindo a vitória Targaryen e também acabando com toda a dinastia Gardener. O rei Torrhen Stark, que era o atual Lorde de Winterfell, estava até pouco momento pensando se ia realmente se ajoelhar perante a Aegon. Mas ao saber o que aconteceu na Campina, na Batalha do Campo de Fogo, e também em Harrenhal, ele se rendeu sem lutar, se ajoelhando perante Aegon e Balerion. Depois, Aegon pegou Balerion e voou até o Jardim de Cima, sede da casa Tyrell, que também se rendeu sem lutar.
Após conquistar os 7 reinos, no caso 6, porque Dorne ainda não tinha se rendido, mesmo após várias coisas acontecerem, Aegon, o Conquistador, foi coroado o primeiro rei de Westeros, se sentando no Trono de Ferro ao lado de suas irmãs Rhaenys e Visenya. E segundo as músicas, o Trono de Ferro foi forjado pelo próprio Balerion, que o forjou fundindo e derretendo as espadas dos inimigos que foram derrotados por Aegon durante a conquista. Vale a pena dizer que Balerion voou ao lado de Vhagar para ir até Dorne, na chamada Primeira Guerra Dornesa, onde eles foram lá vingar a morte de Rhaenys e Meraxes. E juntos, Vhagar e Balerion queimaram todas as fortalezas de senhores dorneses que não se renderam aos Targaryen pelo menos uma única vez. Posteriormente, Balerion foi mais usado por Aegon, mas para impor respeito. Ah, você contra mim? Dracarys acabou, né? E no ano 37 depois da conquista, Aegon, o Conquistador, acabou falecendo de causas naturais e Balerion assim ficou sem montador. Pouco tempo após a morte de Aegon, o seu filho mais novo, Maegor, que mais pra frente seria conhecido como Maegor o Cruel, reivindicou Balerion, pois, segundo ele, Balerion era o único dragão que era digno dele. Depois que Jonus Arryn traiu e aprisionou seu irmão, Ronel Arryn, se tornando o Senhor do Ninho da Águia e declarando independência dos 7 reinos, Maegor pegou Balerion e foi até lá. Porém, misteriosamente, Jonus foi assassinado, então Maegor e Balerion não precisaram entrar em ação. Após Aegon, o Conquistador, o seu filho mais velho, Aenys I, foi declarado o novo rei de Westeros, enquanto Maegor foi exilado para Pentos, indo para lá com Balerion. Ele foi exilado porque ele foi condenado pela fé militante de poligamia, que é quando um homem tem mais de 2 esposas. Aegon, o Conquistador, foi permitido ter 2 esposas, mas os demais, como Maegor, não foram, e ele acabou sendo exilado. Após a morte do Aenys, Maegor pegou Balerion e voltou para Porto Real, voando junto com a sua mãe Visenya, que montava Vhagar, para reivindicar o Trono de Ferro, que teoricamente ele não tinha direito, já que o Trono de Ferro deveria passar para os filhos do Aenys e não para o irmão dele. Depois que Maegor deu esse golpe e se tornou o novo rei de Westeros, a fé militante continuou pegando especialmente no pé dele e também no pé da casa Targaryen. Então Maegor pegou Balerion e incendiou todo o Septo da Lembrança para mostrar todo o seu poder e quem é quem manda. Maegor e Balerion também queimaram essas casas que vocês estão vendo aí na tela, porque elas ousaram a contestar a legitimidade de Maegor como novo rei de Westeros. Ele também faria a mesma coisa lá com Vila Velha, que é a sede da casa Hightower, que é aonde o Alto Septão estava. Porém, como o Alto Septão acabou morrendo misteriosamente, ele resolveu poupá-los. Aegon, o não coroado, o filho do Aenys, também era contra Maegor ser rei e estava armando um plano para derrubar Maegor e seus aliados, usando a força do seu dragão Mercúrio, que no passado fora de seu pai do Aenys. Só que quando ele ia de fato botar o seu plano em prática e tentar acabar com os aliados do Maegor, bum! Eles apontaram para o céu, porque Balerion e Maegor tinham acabado de chegar. Sob o Olho de Deus, tivemos a primeira luta entre os dragões Targaryen, Mercúrio contra Balerion. E essa luta entre dragões Targaryen, infelizmente, seria muito comum 100 anos depois, durante a Dança dos Dragões, como veremos nas próximas temporadas lá de House of the Dragon. É dito que Mercúrio era um dragão jovem em ascensão que tinha 1/4 do tamanho de Balerion, e rapidamente Balerion lançou bolas de fogo em Mercúrio, mordendo seu pescoço e também arrancando uma de suas asas. Não tinha muito o que fazer, Mercúrio morreu rapidamente, assim como seu montador, o Aegon, o não coroado. Após isso, Maegor e Balerion não ficaram muito tempo juntos, mas ficaram tempo suficiente para Maegor mandar construir o Fosso dos Dragões, com o intuito de abrigar Balerion, Vhagar e também os demais dragões Targaryen. Maegor acabou sendo encontrado morto no Trono de Ferro no ano 42 depois da conquista, e ao prescindir que seu montador se foi, Balerion voou de Porto Real até Pedra do Dragão, que foi onde ele residiu antes e durante a conquista, onde também fez agora o seu covil. 12 anos após a morte de Maegor, Balerion foi reivindicado por Aera Targaryen, que era filha lá do Aegon, o não coroado. Ela fez isso para fugir de um casamento que ela não queria, um casamento forçado e tal,
pegando Balerion e fugindo e sumindo por cerca de 1 ano mais ou menos. O atual rei de Westeros nesse momento, o rei de Aerys I, mandou todo mundo que avistasse Balerion ir lá e contasse pra ele, né? Pra localizarem Balerion e tal, e tentarem trazerem ele de volta para casa. Só que, bom, Balerion não foi avistado e, como eu disse, voltou 1 ano depois para Porto Real, voltando com Eira nesse estado aí que vocês estão vendo aí na tela, que é bem difícil de descrever. Só que pra onde Eira e Balerion foram? Bom, não dá pra ter 100% de certeza. Porém, o Septão Barf, que foi quem cuidou dela e tal, chega a teorizar que eles foram para Essos, lá pro local em que no passado fora a antiga Valíria. Vale a pena dizer que até esse momento, Eira nunca tinha subido em um dragão, e ela subiu em um dragão pela primeira vez subindo em Balerion, não sabia como controlá-lo, e Balerion, por instinto próprio, a levou até onde era Valíria e tal, tinha tudo para dar errado. E de fato deu. Sobre a Eira não tinha como fazer. Ela morreu pouco tempo após chegar lá com Balerion. E sobre o próprio Balerion, ele também chegou com ferimentos. Ele voltou com feridas que já tinham cicatrizado, com um rasgo de 3 metros no seu lado esquerdo do corpo e com uma ferida enorme vermelha que pingava sangue quente e fumegante. E novamente, agora sem montador, Balerion ficou ali descansando no Fosso dos Dragões. Alguns anos depois, no ano 75 depois da conquista, Alyssa Targaryen, que é a mãe do Daemon e do Viserys, sim, os mesmos de House of the Dragon, tentou reivindicar para si Balerion, mas foi convencida a não fazer isso pelos domadores de dragão, porque segundo eles, os dias de glória de Balerion já tinham passado, ele estava muito lento, muito velho, e que seria mais vantajoso ela reivindicar uma dragão menor, mais jovem e mais promissora. E ela foi lá e reivindicou para si a Meleys. Só que aí o filho de Alyssa, o Viserys Targaryen, sim, o mesmo Viserys de House of the Dragon, tentou e conseguiu reivindicar para si o Balerion. Nesse exato momento, Balerion estava muito velho, dormia o dia todo, era difícil de levantar, de despertar e também, inclusive, já tinha parado de crescer quando ele foi reivindicado por Viserys, tendo atualmente mais de 200 anos de idade. Depois de muito tentar, Viserys conseguiu convencer Balerion a levantar voo, eles voaram, deram 3 voltas ali pela cidade de Porto Real e tal, porém Balerion não aguentava mais e acabou descendo. 1 ano depois, no ano 94 depois da conquista, Balerion acabou falecendo. Após ter montado e voado no Terror Negro, Viserys escolheu nunca mais montar em um dragão, por isso que não vimos ele montando em nenhum dragão lá em House of the Dragon. Viserys gostava tanto, mas tanto do Balerion, que fez pra ele um memorial ali e tal, na Fortaleza Vermelha, bonitinha, como vimos em House of the Dragon, e mesmo as dinastias que vieram depois também respeitaram o legado do Balerion, como vimos lá em Game of Thrones. E assim foi a história do dragão Balerion, o maior, mais poderoso e mais lendário dragão que o Westeros já conheceu. Só um recadinho, semana que vem vai ser o vídeo sobre a Dreamfire. Nessa semana que vocês estão vendo esse vídeo, eu vou para CCXP e eu não consegui tempo suficiente para deixar o vídeo da Dreamfire pronto, então eu vou adiá-lo para semana que vem, beleza? Semana que vem, quando eu voltar, vou dar uma descansadinha, aí eu volto pro trabalho e faço o vídeo da Dreamfire como prometido, que vai ser o último vídeo, pelo menos por enquanto, contando a história dos dragões de House of the Dragon. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha que me ajuda demais, e também se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder esse vídeo sobre a Dreamfire, e confere aqui na descrição os outros links para os outros vídeos contando as histórias dos dragões de House of the Dragon, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!